uma vida de poder. Como ter uma vida de poder. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, do verso 5 até o verso 15. Mateus 10, 5 a 15. É o texto que nós vamos estar estudando, lendo e mergulhando nesta noite. Assim diz a palavra de Deus. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebei, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as suas palavras, saindo daquela cidade ou casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Então nós estamos aqui no texto de Mateus 10, pensando em qual o contexto de Mateus 10. Mateus 10 é a escolha dos 12 apóstolos. Jesus escolhe os 12 discípulos e lhes dá uma missão. No verso 1 até o verso 5, verso 4, o evangelista Mateus descreve a escolha dos 12 discípulos, inclusive já falando de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A partir do verso 5 até o verso 15, ele dá instruções e fala de uma vida de poder que nós vamos pensar nesta noite, a partir do verso 5 ao verso 15. A partir do verso 6, ele começa orientando os seus discípulos. Naquele momento especificamente, é importante entender isso. No verso 5, Jesus diz para eles não irem aos samaritanos. E no verso 6 ele diz: vai só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Significa que Jesus fazia acepção de pessoas? Não. Significa que naquele momento a prioridade de Cristo era o seu próprio povo. Jesus não tinha boas entradas dentro do seu reino, dentro da sua cidade, do seu estado, tanto que ele foi expulso de Nazaré, morava em Cafarnaum. Ou seja, Jesus não era bem visto pelos seus conterrâneos e conterrâneos, né? Não era bem visto por eles. Então, Jesus se preocupa no início com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus está totalmente envolvido e ligado a todas as pessoas. Aquilo era um momento do reino ser divulgado e Jesus orienta estrategicamente os discípulos irem no seu povo. Mas, obviamente, depois Jesus vai a todos. Lá em Atos 1:8, Jesus fala, olha, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Jesus abre o leque para todos. Mas nesse momento aqui do texto, Jesus fala especificamente para os judeus. O objetivo de Jesus eram os afastados da casa de Israel. Ou seja, Jesus se preocupa com aqueles que estão afastados da casa de Deus.
E a igreja precisa estar atenta às pessoas que estão afastadas da casa de Deus. A gente não pode virar as costas para aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Eles precisam ser, eles não querem nos receber. Não importa, a gente continua orando por eles, continua colocando eles nas mãos do Senhor, continua amando eles para que eles tomem as melhores decisões, que eles vivam da melhor maneira possível. Mas as ovelhas perdidas da casa de Deus a gente não pode abandonar. Não é porque foi desligado, não é porque foi excluído, não é porque foi afastado que ele merece o nosso desprezo. Não, é aí sim que ele merece ainda mais o nosso amor e a nossa consideração. Então, Jesus vai às ovelhas afastadas da casa de Israel. No verso 8, Jesus dá autoridade a eles e lhes dá poder. E olha qual o poder que Jesus dá a eles. Olha o que Jesus fala: curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Jesus dá poder, autoridade aos seus discípulos a fazerem isso. Isso é muito importante porque nós também, como seus discípulos hoje, também temos poder. Há pessoas com dom de cura, há pessoas com dons de oração e de libertação, há pessoas que têm dons espirituais que podem abençoar, que podem curar enfermos, que podem limpar leprosos, pode expulsar demônios, ressuscitar mortos. Se assim for a vontade de Deus, eu entendo que ressuscitar mortos está mais voltado, apesar de alguns relatos, está mais voltado para Deus, porque Deus sabe o início e o fim da nossa vida, mas os outros dons, Ele dá oportunidades de nós, como seus discípulos, realizarmos. Então, uma vida de poder tem isso, tem você cheio do Espírito Santo e cheio de dons para abençoar pessoas nesse tempo. No verso 9 ele fala para a gente não se preocupar com dinheiro, não se preocupar com absolutamente nada, que no verso 10 ele complementa que Deus proveria, Deus daria o sustento através daqueles que recebessem a palavra. Então a gente tem poder e a gente não precisa se preocupar com dinheiro, porque Deus ia prover através das pessoas o sustento. Se você olhar a Bíblia, agora eu não me lembro o texto, mas é um texto dos evangélicos que diz que as mulheres dos políticos, das grandes autoridades da época de Jesus, elas eram alcançadas pelo Espírito Santo e elas financiavam o ministério de Jesus. Então, Deus sempre proveu a todos o seu ministério. Então, se você tem um ministério, Deus tem colocado nas tuas mãos o ministério, você pode ficar tranquilo, seja ele integral ou parcial, Deus vai prover você em tudo. Deus jamais deixará faltar alguma coisa para a tua vida. Aí damos um pulo, verso 11, aí ele fala sobre a hospedagem, saudai as pessoas no verso 12. Aí no verso 13, ele fala de paz. Você chega e dá a paz para as pessoas. As pessoas, se elas receberem a paz, amém. Se elas não receberem a paz, volta para você. Não tem dificuldade, não fiquem preocupados com a reação negativa das pessoas. Quem vai viver sem paz são elas, não você. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você chega num lugar e declara a paz de Cristo, e a pessoa continua aí, não recebe, significa que ela continuará sendo uma pessoa em conflitos. E a paz que você ofereceu, ela continua com você. A paz de Cristo permanece em sua vida. E no verso 15, ele fala, olha, se não vou receber, se não escutar vossas palavras, verso 14, vocês sacudirão o pó dos seus pés. Isso é muito sério, irmãos. Quando o judeu sacudia o pó dos pés, quando ele saía de algum lugar, significava profundo desprezo. É tipo assim, olha, vocês são tão cruéis, vocês são tão maus, esse ambiente aqui é tão pesado, isso aqui é tão nocivo, isso aqui é tão pernicioso, que eu não quero levar nem a poeira dessa casa, eu não quero levar a poeira desse lugar, eu vou sacudir os meus pés porque eu não quero levar absolutamente nada daqui. Então, Jesus dá essa orientação aos seus discípulos. Aí chega no verso 15, ele faz uma profecia, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas casas que rejeitaram, que não quiseram escutar a palavra dos discípulos de Jesus. E aí, dentro dessa introdução, vem a questão, vem a pergunta. Como ter uma vida de poder? Já fiz uma pequena introdução,
Como é que a gente pode ter uma vida de poder dentro desse contexto que nós estamos trazendo à igreja? Vamos lá. Primeiro, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes. Para você ter uma vida de poder, você precisa ser prudente. Você precisa ter prudência. O apóstolo Paulo, quando tratou com a igreja da Galácia, lá em Gálatas capítulo 3, Paulo chega a dizer, vocês são insensatos. Será que o sacrifício de Jesus não valeu absolutamente nada? Que vocês já estão se deixando seduzir por ventos de doutrina? Prudência é equilíbrio, é estabilidade emocional. É uma vida onde nós estamos atentos a tudo que está ao nosso redor. É uma vida equilibrada, é uma vida pautada na palavra. Ele está dizendo para os seus discípulos, não sejam insensatos, não sejam precipitados, não vão com muita sede ao pote, vão que o Senhor vai direcionar em tudo que vocês fizerem. Sejam prudentes. Não se distraiam, não olhem para o lado, não desviem o seu olhar, permaneçam focados, equilibrados, sossegados, descansando em Deus, porque Ele vai adiante de vocês e vai dar a vitória. Uma vida de poder é uma vida prudente, onde é óbvio que a gente erra, é óbvio que a gente toma decisão, às vezes a gente acha que é uma coisa, mas tudo pautado dentro de um equilíbrio. A gente fala-se com equilíbrio, se toma atitudes com equilíbrio, se ora, se resolve problemas dos mais graves com todo o equilíbrio possível. Isso é prudência. Uma vida de poder passa pela prudência. Não há vida de poder com alguém insensato, precipitado, que fala na hora que não tem que falar, que ofende em vez de argumentar, que ataca em vez de defender os seus argumentos, que se estoura a qualquer momento, que se precipita em ações, né? Às vezes vai corrigir o filho, espanca o filho, às vezes vai está discutindo com a esposa, ofende a esposa, xinga a esposa ou xinga o esposo. São pessoas imprudentes, insensatas, que não vivem uma vida de poder. Uma vida de poder leva você a ser prudente. E aí vem uma crítica a muitos meus irmãos, que às vezes têm dons espirituais, Deus deu, mas não são prudentes. Pegam seus dons espirituais e transformam um culto em show. Transformam um culto em apresentação. Isso não é vida de poder. Deus não aprova esse tipo de atitude. Deus aprova a manifestação. O Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais, mas sempre se manifesta com prudência, sem confusão. Às vezes tem gente com dom espiritual que provoca briga, provoca guerra em famílias, porque revela coisas que não tem nada de Deus. Isso é falta de prudência, falta de atenção à voz de Deus para aquele tempo. Então, se você quer ter uma vida de poder, tenha uma vida prudente para a glória do Senhor. Em segundo lugar, uma vida de poder dá lugar ao Espírito Santo. Uma vida de poder dá lugar ao Espírito Santo. Preste atenção no verso 19 e verso 20, quando o texto diz o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito vosso Pai é quem fala por nós. Uma vida de poder dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem voz, o Espírito Santo tem vez, o Espírito Santo tem lugar. Nossos irmãozinhos pentecostais costumam dizer, quando alguém vai pregar, fala assim, dá lugar, é isso, tem que dar lugar ao Espírito Santo, tem que dar lugar à manifestação do Espírito Santo em sua vida. Você precisa se permitir, se conectar com o Espírito Santo, para que ele possa falar por você, para que as palavras que venham através de você, as atitudes que venham através de você, sejam dele e não suas. Porque quando é dele, traz impacto para a vida das pessoas. Quando é nossa, não acontece nada. Mas quando é dele, traz impacto. Vai na ferida, vai na cura,
Então, para eu viver isso, para que minha vida seja de poder nesse patamar, eu preciso me conectar com Ele, porque Ele me dá as palavras certas, no momento certo e da maneira certa. O Espírito Santo não traz confusão, o Espírito Santo não traz briga, o Espírito Santo não traz dissensões, não traz mágoas, não traz feridas. Então, não é só falar. É necessário falar o que o Espírito Santo diz, mas sempre está muito cuidado, com muito carinho, pautado pelo Espírito Santo para que ele possa fazer a obra. Não adianta nada, você vai dizer a verdade com grosseria, você perdeu a oportunidade, você não tem uma vida de poder, você é um grosseiro. Mas quando você pauta a sua vida pelo que o Espírito Santo diz, quando a tua vida é pautada pela prudência e você dá lugar ao Espírito Santo, você pode ter certeza que a sua fala chegará a corações, você pode dizer que as suas atitudes chegarão a corações, as pessoas serão impactadas por aquilo que você falar, por aquilo que você fizer, com seus pensamentos, com as suas obras, enfim. É importante que você dê lugar ao Espírito Santo, que fale as coisas no momento certo, de forma branda, de forma temperada, levando paz às pessoas. Eu não tenho como chegar na casa de alguém e levar paz se eu não tiver paz. Então, uma vida de poder tem paz. A paz dada pelo Espírito Santo de Deus. E para terminar, nosso primeiro dia, uma vida de poder persevera. Verso 22 do texto diz o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus gosta de falar sobre essa frase. Quando você olha lá para Mateus capítulo 24, o verso 13, quando Jesus começa a falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, ele diz no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, vendo toda essa situação no capítulo 24, o amor esfriar, as coisas, algumas coisas que Jesus coloca aqui, se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerras, vão matar pessoas em nome, haverão traições, haverão falsos profetas. Então, dentro dessa realidade, Jesus diz, ei, mas aqueles que dentro dessa realidade perseverarem até o fim serão salvos. Assim como os discípulos aqui no capítulo 10, de vocês viverem tudo isso, perseguições, serem odiados por causa da palavra de Deus, se vocês se mantiverem firmes, vocês serão salvos. Aquele que persevera até o fim é alguém de poder. Uma vida de poder não desiste na primeira crise. Uma vida de poder não desiste no primeiro problema. Uma vida de poder não desiste na primeira dificuldade. Uma vida de poder persevera e vai perseverando porque crê que o Senhor dará a vitória. Crer que nessa caminhada entre você e o propósito há um processo que precisa ser passado. Você precisa passar neste processo para que Deus te leve ao propósito. Você precisa passar por esse deserto, como eu li hoje, como o pastor escreveu na internet, e é muito sábio. De Egito a Canaã tinha um deserto, e é nesse deserto que o Senhor vai manifestar a sua glória sobre a sua vida. Mas você precisa perseverar. Por que boa parte do povo, ou a grande maioria do povo de Israel que saiu do Egito, não entrou na terra prometida? Porque eles desistiram, eles não perseveraram, eles olharam a terra, receberam 2 diagnósticos. Que a terra era realmente aquilo que Deus prometeu, mas que tinha gigante, tinha problema, não dava para entrar. 2 homens, Josué e Caleb, falaram assim, não gente, Deus nos deu, vamos perseverar, o Senhor está conosco. Os outros preferiram seguir os 10. Resultado, toda aquela geração ficou pelo caminho, só Josué e Caleb entraram, com todos aqueles que tinham de 20 anos para baixo naquela época. Então, aqueles que não entraram, mesmo saindo do Egito, que não entraram porque não perseveraram.
não botaram o pé firme, não ficaram firmes em Deus. Quem não fica firme em Deus não leva uma vida de poder. Quem desiste a cada briga, que desiste a cada esfriamento, que desiste a cada tribulação, que desiste a cada problema, não é uma vida de poder. Uma vida de poder persevera porque sabe que tem lá na frente algo maior, algo melhor dado pela parte do Senhor. Lá em Apocalipse, João escrevendo as palavras de Jesus, vai dizer no finalzinho do texto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não tem coroa da vida, não tem vida de poder sem perseverança. Não tem como eu manter um relacionamento íntimo com o Pai se eu não perseverar todo dia em comunhão com Ele. Então, para eu ter uma vida de poder, para a gente poder terminar e orar pela tua vida, para a gente ter uma vida de poder, é necessário que você seja prudente, que você dê lugar ao Espírito Santo e que você persevere. Persevere. E agora, para concluir, é importantíssimo uma coisa que você precisa fazer para a gente poder encerrar essa reflexão. Todo esse capítulo 10 aqui, toda essa missão, todas essas orientações são dadas aos discípulos de Jesus. Essas orientações aqui não são para quem não leva o Evangelho a sério. Essas orientações aqui não são para quem a cada fim de semana está em algum lugar e não está na casa do Senhor. Porque discípulo, ele imita, o discípulo ele imita o jeito de viver, ele faz as coisas parecidas com o seu mestre. Então eu preciso renunciar à minha vontade, renunciar à minha vida por amor a Cristo Jesus. Esse é o discípulo que segue a Jesus, que tenta imitar Jesus, e aí, nessa tentativa de imitar a Cristo, ele vive uma vida de poder. Amigos do Evangelho não vivem uma vida de poder. Uma relação sem compromisso com o Pai não vive uma vida de poder. Só vive uma vida de poder quando eu sou discípulo de Jesus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Para você viver uma vida de poder. Seja prudente. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus em tudo que você fizer. E persevere. Persevere. Porque todo aquele que perseverar será salvo. Amém?